Diante da torcida inglesa, diante da Muralha Vermelha, em um dos maiores palcos do futebol mundial, um brasileiro calou o teatro dos sonhos. Um toque de cabeça, um drible genial e 2 zagueiros no chão. Era o auge da elegância no futebol. Antes de Cristiano Ronaldo dominar o mundo, antes de Messi ser chamado de extraterrestre, havia um brasileiro. Um camisa 22 que encantava com classe, velocidade e fé. Ele não precisava de tatuagens, provocação ou holofotes, apenas da bola nos pés e de um estádio em silêncio prestes a explodir. Em 2007, o mundo parou para aplaudir o último homem a vencer a bola de ouro antes de uma era de 2 titãs. Esse é o legado de Ricardo Izexson dos Santos Leite. Antes dos palcos europeus e da bola de ouro, ele era só um garoto em São Paulo, tímido, magro, mas com uma visão de jogo que parecia de outro planeta. Kaká nasceu em Brasília no dia 22 de abril de 1982. Quando ele tinha 7 anos, a família do craque saiu de Brasília rumo a São Paulo. Aos 8 anos, o jovem Kaká começou a jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Quando completou 15 anos, assinou seu primeiro contrato. Mas Kaká teve algumas dificuldades em sua trajetória no futebol, principalmente em sua infância, o que poderia ter levado a desistir. Em uma entrevista, Kaká falou que só começou a crescer mesmo depois dos 16 anos e que dos 12 aos 16 ele quase não jogava e ainda foi trocado de posição. Você sabia que nas categorias de base Kaká era centroavante? Será que como centroavante ele também seria um astro mundial? Eu acho pouco provável. Aos 18 anos de idade, Kaká sofreu um sério acidente que o poderia ter afastado para sempre dos gramados. Ao descer de um tobogã, Kaká bateu a cabeça no fundo da piscina. Ele sofreu uma fratura na 6ª vértebra cervical. O médico disse a ele que na maioria dos casos você não anda mais. Essa fratura o afastou dos juniores e resultou na perda da titularidade. Ao retornar aos treinos em janeiro de 2001, Kaká ainda era reserva. O técnico do profissional, Vadão, solicitou ao treinador dos juniores, Edinho, jogadores para completar o elenco nos treinos. Edinho enviou Kaká como substituto. Assim, Kaká teve a oportunidade de treinar com os profissionais e, posteriormente, estrear no time principal em 1º de fevereiro de 2001 contra o Botafogo, em um empate por 1-1 no Morumbi. Seu destaque veio na final do torneio Rio-São Paulo em 7 de março de 2001, quando entrou no segundo tempo e marcou os 2 gols da virada por 2-1 sobre o Botafogo, garantindo o título para o São Paulo. Um torcedor relatou: "Eu estava lá no estádio, quando ele entrou, todo magrelo, desengonçado e chamando o Kaká. A gente ficou olhando e pensando, quem é esse? Foi engraçado. E quem diria que ele se tornaria um dos maiores do mundo?" Nessa época, o apelido dele era escrito com C. Naquela temporada, Kaká disputou 56 jogos e marcou 18 gols, consolidando-se como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Com apenas 19 anos, encantava com arrancadas, passes milimétricos e gols decisivos. Com menos de 1 ano como profissional, Kaká já estava convocado para a Copa do Mundo de 2002. Não foi titular, mas aos 20 anos, levantava a taça mais desejada do planeta com a seleção brasileira. Kaká entrou em campo na vitória por 5-2 sobre a Costa Rica, mas com poucos minutos de jogo. Na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, Galvão Bueno ainda disse: "Será que dá tempo do menino Kaká entrar?" Infelizmente, não deu tempo. Ainda assim, com certeza essa Copa do Mundo foi uma experiência muito boa para a carreira de uma jovem promessa como Kaká. Após a Copa do Mundo, já em 2003, a Europa não quis mais assistir ele de longe. O Milan da Itália desembolsou 8,5 milhões de euros, o que hoje seriam uns 115 milhões de reais. O valor, por exemplo, que o Palmeiras pagou no Paulinho. Mas, antigamente, o dinheiro valia mais, o futebol era menos globalizado e os clubes eram mais limitados financeiramente. Hoje, o futebol virou um negócio bilionário e os preços refletem isso. O Real Madrid, por exemplo, pagou 400 milhões de reais no Endrick. Na minha opinião, se o Kaká jogasse nos dias de hoje, a contratação dele seria nesse nível. Bem, ao chegar na Itália, Kaká recebe a camisa 22. Ele iria disputar a posição com 2 simples jogadores, Rivaldo e Rui Costa, 2 dos melhores do mundo naquela posição.
não seria nada fácil conseguir a titularidade. Ainda assim, Kaká não desistiu do seu sonho de jogar em um grande clube da Europa, que era o Milan. Naquela época, ele foi treinado por nada mais, nada menos que Carlo Ancelotti, que havia conquistado a Champions League daquele ano. O Milan de 2003 era um time repleto de craques e tinha um grande potencial. Jogadores de renome como Shevchenko, Cafu, Maldini, Dida, Pirlo, era um timaço. Kaká conta que foi com expectativa baixa, pois não sabia nem se ia ter a chance de jogar. Mas só de estar ali treinando ao lado desses craques já significaria alguma coisa. Mal sabia ele que nos próximos anos ele também seria um dos craques daquele time. O auge no Milan, a era do camisa 22. Na terra de Maldini, Pirlo e Shevchenko, Kaká chegou como coadjuvante, mas em questão de meses tomou conta do palco. Kaká era diferente. No time de estrelas, jogava simples e bonito. Em seu primeiro ano, foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, desbancando lendas do próprio elenco. Mas foi na Champions League de 2007 que Kaká se eternizou. Contra o poderoso Manchester United, em Old Trafford, ele fez um dos maiores jogos da história moderna do torneio. Ali, ninguém mais duvidava. Kaká era o melhor do planeta. O Manchester United vinha forte, Rooney, Cristiano Ronaldo, Giggs, todos no auge ou chegando lá. O Milan era experiente, mas não favorito, só que Kaká estava em outro nível. O primeiro gol foi aos 22 minutos. Após um lançamento de Seedorf, Kaká invade a área e finaliza com muita calma, de pé esquerdo, no canto do goleiro Van der Sar. Um gol frio, de quem já lia o jogo em câmera lenta. A defesa do United ficou perdida na marcação. O segundo gol foi aos 37, um gol histórico. Esse é o gol que virou lenda. Kaká disputa a bola no meio de campo e parte com ela dominada. Em uma jogada de pura inteligência e explosão, ele ganha no corpo de Evra, tira Renzi com um toque de cabeça e no mesmo movimento faz os dois jogadores se colidirem um contra o outro. Fica sozinho na frente de Van der Sar e finaliza no canto. No estádio todos ficaram perplexos. Ele silenciou 70 mil torcedores e deixou a defesa do United de joelhos, literalmente. Alex Ferguson, um dos maiores técnicos da história, admitiu em uma entrevista pós-jogo: Kaká nos destruiu, ele foi imenso. Cristiano Ronaldo ainda em ascensão foi ofuscado naquela noite, e a imprensa britânica até estampou manchetes como Kaká silencia o teatro dos sonhos. Na volta em Milão, o Milan atropelou o United por 3-0, com Kaká novamente brilhante, e chegou à final. A consagração em Atenas na final da Champions League de 2007 foi o ápice simbólico na carreira de Kaká. Depois de destruir o Manchester United nas semifinais, ele chegou à grande final como principal jogador do torneio e saiu de lá como o melhor jogador da Europa. O Milan entrava em campo com a ferida aberta. 2 anos antes, na final em Istambul, em 2005, o time tinha sofrido uma das maiores viradas da história do futebol. Após abrir 3-0, cedeu o empate e perdeu nos pênaltis para o próprio Liverpool. Para muitos jogadores, especialmente Maldini, Gattuso, Pirlo e até mesmo o próprio Kaká, aquela noite de 2005 nunca tinha sido esquecida. Essa final era mais do que uma disputa de título, era pessoal, era redenção. Kaká chegou a Atenas como artilheiro da Champions e o melhor jogador da temporada europeia. O Liverpool sabia disso e tentou marcá-lo com força, mas ele continuava letal, mesmo sem tanto espaço. O primeiro gol veio de uma falta que Kaká sofreu na entrada da área. Pirlo cobrou, a bola desviou e Inzaghi entrou. Embora o gol não tenha sido diretamente de Kaká, foi ele quem sofreu a falta que originou o lance. Kaká também deu uma assistência decisiva no segundo gol. No segundo tempo, aos 82 minutos, Kaká arranca do meio campo e deixa Inzaghi na cara do gol com um passe preciso entre dois defensores. Inzaghi dribla o goleiro e fecha o placar, 2-0. Uma jogada rápida, limpa, cirúrgica. O gol da vitória, o passe do título. Kaká foi o artilheiro com 10 gols, o melhor jogador do torneio, o líder em participação de gols e o nome mais falado na Europa. Naquela noite de dezembro de 2007, o mundo parou para aplaudir algo raro. Um jogador que não gritava, não se vendia como ídolo, nem fazia questão dos holofotes. Um jogador espetacular. Kaká subiu ao palco com um sorriso tímido, mas o brilho nos olhos de quem sabia. Eu cheguei aqui do meu jeito, sem escândalos, sem empresário polêmico, só com o futebol. A bola de ouro estava nas mãos de um brasileiro, e não qualquer um. O último antes de Messi e Cristiano Ronaldo iniciarem o domínio de uma geração. 2007
2007 não foi apenas o ano de Kaká, foi o fim de uma era. A era em que o futebol ainda cabia num sorriso simples e num coração agradecido. Naquele momento, Kaká era o melhor do mundo, o rei da Europa, aplaudido em todos os cantos, admirado por torcedores e rivais. Mas o futebol tem seus próprios caminhos e ninguém fica no topo para sempre. Em 2009, ele foi chamado para vestir branco novamente, mas dessa vez era o branco do clube mais pressionado do planeta, o Real Madrid. Mas antes de falarmos sobre sua passagem pelo Real Madrid, lembraremos dele vestindo a camisa mais pesada do mundo, a da seleção brasileira. Kaká foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com apenas 20 anos, ao lado de Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, um dos elencos mais lendários da história. Ele também foi titular e protagonista na Copa de 2006, eleito um dos melhores meias do mundo naquele período. Ele também foi o melhor jogador da Copa das Confederações de 2009, sendo decisivo na final contra os Estados Unidos, com assistência e uma exibição de gala. E como esquecer aquele gol? Kaká rouba a bola no campo de defesa, dá um tapa na frente e voa. Messi, ainda jovem, até tenta alcançá-lo, mas é em vão. Ele ultrapassa Lionel Messi como se voasse, deixa Mascherano para trás e finaliza com frieza, sem medo, sem dúvida. Foi um gol que carrega tudo: rivalidade, técnica, coragem e história. Um gol onde Kaká mostrou que por um bom tempo era ele quem ditava o ritmo, até pro próprio Messi. Aquele gol entrou na história não só por ser em cima da Argentina, mas porque foi um lembrete de que estávamos vendo um gênio em plena forma. Um jogador que não precisava de firula para ser mágico. Com a bola de ouro na estante, títulos no currículo e respeito absoluto dentro e fora de campo, faltava apenas uma coisa: vestir a camisa do maior clube do mundo. O que parecia o próximo capítulo de um reinado seria, na verdade, o início da batalha mais dura da sua carreira. Kaká foi anunciado pelo Real Madrid por 67 milhões de euros. Era a contratação mais cara da história do clube naquele momento. Mas junto com ele, chegavam Cristiano Ronaldo, Benzema e Xabi Alonso. Uma nova era galáctica começava. Kaká começou bem. Assistências, gols, torcida animada, mas algo não estava certo. As dores no joelho aumentavam, lesões musculares se acumulavam. E o camisa 8, que já havia vencido tudo, agora travava a luta mais difícil contra o seu próprio corpo. A imprensa espanhola não perdoava. Chamavam-no de decepção. Com Mourinho, perdeu espaço. Via Cristiano brilhar enquanto lutava para apenas voltar a campo. Mesmo entre as sombras, ele ainda iluminava. Momentos de brilho contra o Ajax, golaços de fora da área, participações pontuais que lembravam ao mundo quem ele era. A pergunta, por que Kaká não deu certo no Real Madrid, tem uma resposta que vai além do óbvio. Ele não fracassou como jogador, mas sim não conseguiu entregar no nível esperado por uma série de fatores que se cruzaram em um momento delicado da carreira. Vamos por partes. Primeiro, lesões sérias e constantes. O principal fator foi o físico. Kaká já chegou ao Real Madrid em 2009 com dores crônicas no joelho esquerdo, que vinham desde o Milan. Em 2010, ele passou por uma cirurgia de menisco após a Copa do Mundo e ficou fora 4 meses. A partir daí, começou um ciclo vicioso de lesão. Volta apressada, nova lesão. E o corpo nunca mais respondeu como antes. Segundo, pressão absurda e comparação constante. Ele chegou junto com Cristiano Ronaldo, Benzema e outros nomes pesados. A pressão era gigantesca. Cristiano explodiu logo de cara e Kaká começou a virar coadjuvante, gerando comparações injustas. A torcida e a imprensa espanhola cobravam um desempenho imediato. Ele nunca teve tempo de se recuperar com calma. Terceiro, conflitos com José Mourinho. Mourinho chegou em 2010 e não confiava plenamente em Kaká. Preferia Ozil, mais jovem e com físico inteiro. Kaká chegou a dizer em entrevistas que Mourinho não tratava com justiça e que não teve sequência para mostrar seu valor. Quarto, estilo de jogo e momento errado. O Real de Mourinho era mais direto, vertical, rápido nos contra-ataques. Kaká, já sem o mesmo físico do Milan, não encaixava tão bem no sistema. Além disso, já não era mais o jogador explosivo de 2007. Kaká não fracassou no Real Madrid. Ele apenas chegou tarde demais para o próprio corpo. Quando o mundo esperava o mesmo de 2007, ele já travava uma guerra silenciosa contra dores, dúvidas e desconfiança. Mesmo assim, entregou momentos de brilho, sempre com dignidade. E saiu do clube como entrou, de cabeça erguida. Depois da experiência no Real Madrid, Kaká retornou ao clube que o colocou no topo do mundo, o Milan. Em 2013, aos 31 anos, reencontrou a camisa 22 e a torcida rotioneira. Mesmo com menos explosão
explosão física mostrou que a classe permanecia intacta. Marcou 9 gols em 30 partidas e atingiu a marca de 100 gols pelo clube. Ainda em 2014, uma nova virada. Kaká voltou ao São Paulo, o time que o revelou. Com a camisa tricolor, jogou por empréstimo enquanto aguardava a estreia do Orlando City na Major League Soccer. Mesmo com tempo curto, fez o suficiente para encantar. Participou de 24 jogos e marcou 3 gols, sendo recebido com festa por uma torcida que nunca esqueceu seu ídolo. Aos 32 anos, Kaká encarou um desafio inédito: ser a estrela de um projeto nos Estados Unidos. Virou capitão, camisa 10 e referência. Lá, jogou por 3 temporadas, marcou 25 gols e ajudou a consolidar o clube na MLS. Mais do que isso, mostrou profissionalismo, respeito aos torcedores e manteve a sua essência: jogar com alegria. No fim, não foi uma despedida apoteótica, mas foi digna. Kaká encerrou a carreira em campo, sorrindo, sendo aplaudido. E isso diz muito sobre o que ele sempre representou. Kaká foi mais do que um craque. Ele foi sentimento, fé, talento e elegância. E mesmo quando os holofotes se apagaram, sua luz seguiu acesa. Nos pés, ele carregava futebol. No olhar, carregava história. E é isso que a gente vive aqui, vivências no futebol, porque por trás de cada chute, de cada passe, existe algo maior, existe uma vivência que merece ser contada. Se você chegou até aqui, obrigado por sentir essa história comigo. Aqui, cada vídeo é um mergulho em memórias que marcaram o futebol. Então, se inscreve, ativa o sininho e fica com a gente, porque a próxima vivência pode ser ainda mais inesquecível.